Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp, por meio das nossas redes sociais. Polêmica na veia, mais uma vez o tema é atual, é importante. Existe uma cultura do estupro no Brasil? Qual a sua opinião? Daqui a pouco, dois notáveis com posições antagônicas a respeito desse assunto. Mas antes de anunciá-lo, é bom dizer que no nosso programa brigam as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar a partir de agora o TBC Debate. Existe uma cultura do estupro no Brasil? Daqui a pouco eu apresento os dois notáveis. Em poucas palavras, a cultura do estupro é definida como sendo uma série de comportamentos que a sociedade considera normal em relação às mulheres e que de alguma forma as diminuem e violentam os seus direitos. Pelo menos quem defende, que existe mesmo essa cultura do estupro no Brasil, essas são as justificativas básicas. Comigo, a Gláucia Maria Teodoro, professora e advogada. Ela acredita que existe essa cultura de estupro no Brasil. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael Vasconcelos. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite ao outro debatedor, senhor Frederico Rodrigues. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante e tão vivo em nosso país. Muito bem, conosco Frederico Rodrigues, ele que é membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gláucia. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez nesse formato de programa que é tão importante para a gente levar informação de qualidade. Afinal de contas, Frederico, na sua opinião, existe uma cultura do estupro no nosso país? Olha, Rafael, em poucas palavras eu diria que não. Mas expandindo assim o assunto, acho que eu diria que não também. A verdade é que a utilização desse termo, cultura do estupro, é simplesmente uma abrangência muito grande para a gente poder limitar realmente o que está acontecendo. Eu sou muito contra e eu sou muito cético quando são utilizados termos abrangentes, termos subjetivos, termos abstratos para se tratar de problemas sérios, problemas complexos. A partir do momento que você diz que há uma cultura do estupro no Brasil, você é obrigado a mostrar quem está promovendo essa cultura. E não falar, é o Brasil, é tal setor. Não, quem exatamente está promovendo essa cultura? Aonde ela vem, aonde ela está sendo mais forte, quem está lutando para que ela não termine. E o simples fato de dizer cultura, que a gente aprendeu sempre, cultura é um conjunto de tradições, de crenças, de comportamentos da sociedade. Então, eu acho muito difícil você defender, dentro de uma questão objetiva, que há tradições, crenças e comportamentos na sociedade brasileira que colocam o estupro num patamar alto. A senhora pensa diferente? Totalmente diferente. Por quê? Claro que existe uma cultura do estupro no Brasil, porque ele mesmo disse que culturas são práticas reiteradas. E essa prática reiterada do estupro, ela vem sendo desconsiderada como crime por muitos segmentos sociais no Brasil. Basta ver que das mulheres estupradas, apenas 10% vão até o Poder Judiciário fazer a sua denúncia. E, aliás, esse termo ele foi cunhado desde 1970 e todos aqui lembram da famosa frase de um então político brasileiro que foi Paulo Maluf. Ele falou o seguinte: estupra, mas não mata. Então, esse termo, ele traz uma concepção da irrelevância que é considerada em relação a esse gravíssimo crime. Muitas pessoas têm esse pensamento, estupra, mas não mata. E o estupro é uma violação tremenda para a mulher. É uma violação que atinge não só o seu ser físico, ela atinge a sua alma também. Então, essa consideração do estupro
como não sendo essa prática que está sendo repetida, reiteradas vezes, isso é tentar minimizar esse grave crime que assola as mulheres aqui do Brasil. E quando eu falo aqui do Brasil, porque é o país que nós estamos vivendo, mas isso se repete para outros países também. Eu, por exemplo, eu faço doutorado na Espanha, na Universidade de Salamanca, e é um tema que faço doutorado em gênero, é um tema que nós sempre estamos em debate, não é só aqui no Brasil. Por isso ele é considerado prática no sentido desses segmentos diminuírem, tentarem diminuir a gravidade desse crime. É um crime. É um crime que está tipificado na nossa legislação brasileira, ele está no Código Penal, ele está na Lei Maria da Penha, e hoje, inclusive a violência sexual, não só o estupro, nós temos várias tipificações, felizmente. Nós temos o assédio sexual, o crime da importunação, ou seja, o legislador está preocupado com a violação sexual. E a sociedade precisa preocupar também, porque principalmente nossas meninas estão sendo estupradas dia a dia. Para a senhora, vários homens são estupradores em potencial? Ah, são. Muitos homens, até porque... A maioria? Muitos não, ou todos? A maioria não. Eu ia falar na proporção. Certo. Na proporção, em relação à vítima, 90% dos estupradores são homens. Agora, não que a maioria, nós não temos esse dado, né? Que a maioria dos homens Boa é um parte, potencial a senhora diria? estuprador. Mas existe uma boa parte de homens que são estupradores. Nós temos aí, a cada dia, olha mas 40 na verdade, mil mulheres, 40 mil mulheres foram estupradas ano passado. A questão Significa que existiram 40 mil estupradores. Sim, ou até mais. A questão que você está trazendo aqui, e em nenhum momento eu contestei que estupro seja crime ou que estupro aconteça na sociedade, não é isso que a gente está contestando. A gente está contestando aqui se existe ou não uma cultura do estupro. E, infelizmente, claro, você não trouxe dado nenhum que comprova isso, você trouxe dados que comprovam crimes. E realmente acontecem crimes de estupro na sociedade. Eu poderia dizer, por exemplo, então, que existe uma cultura do homicídio, uma cultura do acidente de trânsito, uma cultura do acidente de trabalho no Brasil, porque todos são números extremamente altos. Quando você utiliza esse termo tão abrangente para falar, fica até injusto comigo discutir, porque qualquer coisa que eu conteste, você vai colocar dentro do termo cultura. Só um minuto. Qualquer termo que eu utilize, você vai colocar dentro do termo cultura e fica muito abrangente, fica parecendo que realmente há, nesse exato momento, um conluio, uma conspiração no Brasil e da sociedade brasileira para que mulheres sejam estupradas. Isso, na verdade, em momento nenhum. Você tocou num ponto muito interessante. Rafael te perguntou, você acredita que todo homem é estuprador em potencial? Eu disse que sim. Essa é uma base da teoria da cultura do estupro. Ela diz que todo homem é um estuprador em potencial. Bem, eu não disse que todo homem você diria é estuprador. Quanto? 90%? Não, eu 60%? não disse isso. Inclusive, 20%? eu comentei aqui quando qual a porcentagem Rafael pra gente perguntou que não estabelecer? tem dados sobre isso. Não, tá, qual a sua melhor estimativa? Aí eu quis colocar, se como o foram tema é 40 subjetivo, mil homens, como o termo é abstrato 40 subjetivo, mil mulheres você nunca vai me apresentar o existiram termo. 40 mil estupradores. Sem dados objetivos, pois é, isso é mais ou menos uma falácia de debate. Se você não trazer um termo objetivo, a gente não consegue combater. Sua intenção, tanto quanto a minha, eu acredito, seja diminuir o número de mulheres estupradas no Brasil, que é grande. Hoje em dia, a gente tem em torno de 27 mulheres estupradas a cada 100 mil habitantes. Estupros em geral, na verdade, homens também Nós são temos estuprados. uma mulher estuprada a cada 100 minutos no Brasil. Gravíssimo. Não é dizer para a sociedade brasileira que é a cultura do estupro que vai resolver isso. Quando a sociedade minimiza esse dado. A sociedade não está minimizando. Quando o estupro é extremamente rejeitado em todos os setores da sociedade. Fred. A vítima não vai. Você consegue me falar alguma parcela da população que não rejeita o estupro? Você vai negar aqui o estupro é tão rejeitado não existe que até a mesmo... cultura do ódio. Você, como uma pessoa que é vinculada ao movimento da Frente Conservadora, vai falar também que não existe a cultura do ódio no nosso Brasil. Seja específica no que é cultura de ódio. Porque tudo que você faz de cultura aqui é totalmente abrangente. A cultura do ódio dos nossos próprios políticos incitarem. Quais políticos? De esquerda, de direita? Essencialmente Lula. os políticos conservadores. Você acha que houve uma cultura de ódio por parte da esquerda quando um militante de esquerda esfaqueou o único candidato a presidente conservador dos últimos 30 anos? Militante de esquerda? Ele é um militante de esquerda. Ele era ex-filiado ao PSOL, que é a linha auxiliar do PT. Inclusive, PSOL que saiu do partido do PT. Quem está aqui com falácia é você, porque esse rapaz, não, mas você disse que é cultura de ódio político, eu estou te perguntando. Ele foi considerado praticamente incapaz.
Ele tem um Você acha que houve cultura de ódio quando um candidato vereador do PT jogou um conservador embaixo do ônibus e o cara quase morreu? Há uma cultura do ódio instalada aqui no Brasil. Então a cultura do ódio só vem da direita, a esquerda não tem cultura do ódio. Há uma cultura do ódio instalada no Brasil que foi acirrada nesses últimos 2 anos. E essencialmente, sim, pelo gabinete do ódio que está instalado dentro da presidência da República. Não foi o gabinete do ódio que esfaqueou o Bolsonaro, não foi o gabinete do ódio que empurrou um conservador para baixo o gabinete do ódio que não conseguiu, por exemplo, trazer a quantidade de vacinas para combater uma pandemia aqui no Brasil. Mas nesse exato momento, no dia de hoje, se a gente for olhar, há um superávit de 30 milhões de vacinas entre as distribuídas e as entre as aplicadas. E 450 mil pessoas não tá faltando já vacina. morreram. O Estado não está conseguindo aplicar. Essas mortes não podiam ser evitadas, não? O gabinete do ódio... As vacinas começaram em dezembro, a maioria das mortes não. O gabinete do ódio... Ele tentou minimizar, reduzir essa violência contra as pessoas no Brasil? Não tentou, não. Nós temos 450 mil mortos. O que justifica 30 milhões de vacinas estocadas e 40 milhões de vacinas só aplicadas? Por que os governadores e prefeitos não estão sendo tão céleres quanto o governo federal? Por que o presidente da República não assumiu à frente dessa questão? Aí você vai me falar assim, ó, o STF não deixou. Pode. Então você não sabe o que é competência concorrente. Não existe competência concorrente. Está escrito na a Prefeitura de Santo André tentou agir de acordo com o presidente da República e foi impedido pelo STF. O presidente o STF da República hoje em dia atua como despachante de pedidos de partidos pequenos. O presidente da República está impedindo... A gente está saindo um pouco do tema, a gente pode voltar para isso aí. Vamos voltar para o cultura do estupro, porque tudo acaba no Bolsonaro. O Bolsonaro tem alguma responsabilidade nessa questão já que a gente trouxe o Bolsonaro... Inclusive, tem porque ele falou para uma deputada federal, inclusive, ele falou para a deputada Maria do Rosário, ele falou o seguinte, que não estupraria porque ela é feia. Olha, isso não tem nada a ver com estupro, isso tem a ver com o reconhecimento estético dela. Falou que ele é feio e foi extremamente deselegante, mas ele não... É triste ouvir isso de um homem, Nossa, você pode achar que é triste tanto que é, mas os fatos não ligam por que você sente, isso é verdade. Isso é o pensamento de um presidente foi falar que ela é feia, ele não autorizou o estupro ali em momento nenhum. Sabe quem autorizava o estupro? A Maria do Rosário. Sabe por que aquela discussão se iniciou? Porque a Maria do Rosário estava defendendo um estuprador Champinha, que há cerca de um ano tinha matado os estudantes Felipe Café e Eliano Friedenbach. Ele estava defendendo o estuprador Champinha, dizendo que ele não merecia pena de morte. O Bolsonaro dizia que ele merecia pena de morte. Primeiro, e logo depois, que não existe pena de morte aqui no nosso país. Eu sei que não existe, mas quem estava defendendo o estuprador era a Maria do Rosário. Ela não estava defendendo, ela estava defendendo uma tese. Peraí. Ela estava defendendo uma tese. Você acha que a gente tem que acabar com o estupro, mas ao mesmo tempo você acha que a gente pega muito leve com o estuprador? Veja bem, a punição no nosso país resolveu? Resolveu. Resolveu o quê? Olha, eu posso dar o dado? Então aí é outra discussão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se os nossos debatedores consideram estupradores recuperáveis. Pois não. Bem, eu acredito no ser humano. Primeiro momento, eu acredito no ser humano, eu acho que todo ser humano tem potencial, exceto aqueles que têm alguns problemas psíquicos que vão para o campo aí da psiquiatria ou da psicologia. E eu quero dar um depoimento aqui de um trabalho que eu realizei como secretária de Política para as Mulheres. Nós instituímos aqui no estado de Goiás, junto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, um programa chamado Grupos Reflexivos dos Autores de Crimes de Violência Doméstica. Aí, nós trabalhávamos com esses autores dos crimes, agressores, nas suas diversas nuances. Então, violência física, violência sexual, violência patrimonial, enfim. O Poder Judiciário encaminhava essas pessoas até a nossa secretaria e nós fazíamos reuniões semanais com esses autores dos crimes e ali nós debatíamos tanto a questão do crime em si, debatíamos a questão psicológica para entender por que ele fazia esse crime e nós tínhamos uma equipe multidisciplinar que fazia, de fato, esse atendimento. E o mais importante, que de 700 homens que nós trabalhamos num período de 2 anos, apenas 3 reincidiram ao crime. Porque o crime da violência... Não, da violência doméstica em geral. Vamos para o estupro, então. Vamos para o estupro. Tinha estuprador? Tinha estuprador. Quantos foram recuperados? Tinha violência...
nós não fazíamos a distinção do crime, mas o que eu quero Mas dizer... esses estupradores não estavam presos? Não, tinha a tentativa de estupro, tinha pessoas que já estavam terminando de cumprir sua pena, estava conosco. Então, vários tipos de crimes, seja violência sexual, violência sobre o física. Estupro especificamente. Eu não tenho um número isolado do estupro, mas quando você fala em reincidência, eu estou falando do ser humano. Então, de 700 agressores... Não, mas o tema mulher, é estupro. Tá, mas contra a mulher... É um crime específico. Isso, mas de 700 homens que violaram, né, a lei em relação à questão da mulher, que seja violência física, porque essas violências, elas estão Doutora, mas a gente não pode fazer um recorte da realidade. Tá, eu a gente posso está falando depois, especificamente do estupro. Não, mas é porque você me perguntou se eu acredito na reincidência do estuprador, na recuperação do estuprador. Então, eu quero falar que eu acredito na recuperação do ser humano em geral. Até do estuprador. Até do estuprador. Porque eu vejo o seguinte, Rafael, há uma novidade aqui na nossa legislação, na nossa discussão sobre gênero, que tem estado muito em voga, que é a masculinidade tóxica. Então, o homem também, ele sofre violência quando é pequena. Então, quando ele é pequeno, às vezes, ele é estuprador ou é homicida, praticou feminicídios, porque ele não teve uma infância também sem violência. Eu vou ter que passar a bola. Por isso, eu acredito na recuperação do ser humano. Perfeito. Existe estuprador recuperável, na sua opinião, Fred? Essa questão, do ponto de vista para o nosso debate, aqui é extremamente irrelevante, não me interessa. O que me interessa de verdade é se o número de estupros está caindo no nosso país, tá? A Glaucia disse que não tem os dados específicos, eu posso trazer dados muito específicos aqui. Sobre o meu projeto. Ok. Eu posso trazer dados muito específicos aqui sobre a queda de estupros no Brasil, tá? Mas por que está caindo? Existe uma razão? Existe uma razão muito boa. Por exemplo, entre 2018 e 2019, o número de estupros em geral caiu em torno de 11%. E o número de estupros de vulnerável caiu 22,5%. Então, eu sei que a Glaucia é um pouco crítica do presidente, até acha que ele faz apologia ao estupro simplesmente por aquela discussão esdrúxula lá com a Maria do Rosário, onde, na verdade, ele estava defendendo um casal que foi morto por um estuprador. Mas o que a gente vê aqui é que no primeiro ano do governo Bolsonaro, o estupro foi reduzido em 11% no geral e 22% só entre os vulneráveis. Isso aqui é dado à estatística, não há como negar. Eu sei, Glaucia, você lutou sua vida inteira. Qual é a fonte? Isso é o Anuário da Violência. Inclusive, o Anuário da Violência é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e feito pela Samira Bueno, que é uma mulher completamente esquerda. Não tem viés político nenhum aqui. Então, você entende, a Glaucia lutou a vida dela toda para reduzir os estupros. Você teve a oportunidade de agradecer o presidente. Ele reduziu os estupros em 11% em 2019, já no primeiro ano de governo dele. Eu tenho certeza que você não agradeceu, que eu já verifiquei suas redes sociais, sempre verifico antes do debate. Mas era uma grande oportunidade de você ter feito isso. Então, assim, quando a gente vai falar, tem essa retórica, olha, cultura do estupro, né, termos abstratos, subjetivos. Mas espera aí, quem está reduzindo o estupro aqui? Jair Bolsonaro. Você pode até alegar, em 2020 mudou, 2020 um ano completamente atípico, não há como você fazer comparação de 2020 com nenhum ano anterior, completamente atípico. No ano que ele teve a oportunidade de trabalhar, implementar suas políticas de segurança, o número de estupros foram reduzidos, tá? E a verdade é essa. E essa grande questão da esquerda sempre traz isso, mas tem que recuperar o criminoso, isso não me interessa, eu quero que ele seja punido da forma mais brutal possível. Se ele vai se recuperar depois, excelente, mas ele tem que ser punido, ele saiu de casa disposto a estuprar alguém. Isso aqui não tem conversa de meio termo. Inclusive, eu vejo muito debate de feminista. Uma das dicas da feminista para a mulher evitar o estupro é urinar nas calças para que a libido do estuprador diminua. Minha dica é completamente diferente. Se arme, faça um curso de tiro, tenha condições de se defender, e eu te garanto que nada vai tirar mais a libido do estuprador do que um tiro. Primeiro que aí entra numa outra discussão, que é a questão da arma, né? Essas pessoas que se dizem conservadoras, elas defendem inclusive porte de arma, matar o estuprador. Aí quando você vai falar sobre a mulher que foi vítima de estupro e eu acho que ninguém aqui é a favor, a princípio, do aborto, mas a mulher que quer decidir sobre a retirada desse feto
porque ela foi vítima de estupro e tem previsão na nossa lei. Aí, então calma, ele defendeu matar o estuprador. O estuprador. Agora, a mulher que é vítima de estupro, ela vai ter um filho objeto desse estupro. Mas o filho é uma criança inocente, é uma vida inocente. Isso, mas ele não tem culpa do você é a estupro. favor da morte, Olha, eu não. Eu não sou a favor da morte. Eu não sou a favor da morte inocente, eu não sou a favor da morte de estupradores. Você falou que ele deve ser completamente diferente. para matar o estuprador. Sim, você porque não é inocente. Agora você quer matar uma criança, a criança é inocente, ué. Eu sou a favor dos que está na legislação brasileira. Não, mas a legislação veio depois da vida. Nós temos leis por causa da vida. Vai ser punido. Nós não temos vida por causa das leis. O estuprador, ele vai ser punido conforme as leis brasileiras. E a criança vai ser morta. E paralelo a isso, o estuprador pode ser, sim, recuperado por programas de recuperação de agressores. A senhora não acredita na recuperação da criança, não? Hã? A senhora não acredita na recuperação da criança? Eu acredito na liberdade da mãe, porque na nossa Constituição Perfeito, se a criança Federal, nasce. Na liberdade da mãe de matar uma criança inocente? Na liberdade da mãe em decidir, não é matar a sobre criança, a vida. não. Em Ué, decidir, a criança vai continuar viva porque, depois que na fizer o aborto? verdade, Até quando poderia fazer o aborto nesse caso, na opinião da senhora? Sabe que teve essa discussão no STF, uma audiência pública, onde vários médicos foram, o STF não tá acima e da eles vida. consideram que até o 3º mês é factível fazer. Por que é factível? Pelas questões biológicas. Por que é factível? Até o 3º mês não é um ser humano? Agora, vocês Se você tirar o 3º mês ali, não é mais um ser humano? Vocês admitem a morte por um lado... De um criminoso. Não admite que a mulher decida se o sofrimento que lhe foi impedido... Não, mas essa incongruência incongruência que você está trazendo, eu não decido... Incongruência é sua. Olha, eu posso te levar para conhecer pessoas que estão vivas hoje e, aliás, são frutos nesse de estupro. país... E você vai ver que essas pessoas porque, não são nenhum monstro, se a mulher é rica, se a mulher é rica, ela vai numa clínica se a mulher é rica e faz aborto, e vai no estupro. Se a mulher é pobre, ela vai para o tribunal. Mas se essa criança nascer... Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu só quero dizer, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Não nascer, se a criança, Rafael. Calma. Se a criança nascer, ela tem a possibilidade de triunfar na vida, mesmo tendo sido vítima? Claro que tem. Porque você matou ela no 3º mês. O que eu quero é só a decisão, a mulher poder decidir se ela quer ou não interromper a gravidez. Se ela quiser interromper a gravidez, interromper, que interrompa. Se ela não quiser interromper a gravidez, que ela tenha. Então, não é a questão não é aqui. Não vai sair um sapato dali, vai sair uma criança no fim da gravidez. Exato, o estuprador é um homem também. O estuprador você é um quer criminoso. Matar. Você criminoso, quer criminoso tem leis para eles e programa de recuperação. Olha, a lei veio depois da vida. Tem leis. A lei veio depois, a vida não veio depois da lei. Então, e a vida do criminoso? Se ele saiu de casa disposto a estuprar, eu não tenho nenhuma pena da vida dele. Não tem valor, né? Se ele... Não, justamente. Do estuprador? Qual vida seria mais importante? Só um momentinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual vida é mais importante? A do feto ou do estuprador? Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que eu faria para vocês dois é essa, né? Qual vida seria mais importante? Essa criança que nasceria ou a do estuprador? Eu não acho que a pergunta é essa, André. Eu acho que a pergunta não acho que a pergunta é essa. A pergunta é o seguinte: a mulher que se sentir ofendida, que se sentir... que houve ali, que feriu o seu corpo e sua alma, ela deve ou não interromper a gravidez. Então, isso é uma questão dela. Isso é uma questão dela. Ela pode interromper ou não. E a nossa lei, ele diz que segue as leis, a nossa lei, ela pode. A nossa lei, ela veio para proteger a vida. Agora mesmo você falou da lei, a lei pode. A senhora faria um aborto? Eu não. Eu particularmente não. Tanto que eu falei aqui para você. Ninguém é favorável ao aborto. Ninguém. A senhora é contra o aborto? Inclusive, essa cultura eu sou a favor da descriminalização do aborto. É diferente. É totalmente diferente. Esse termo, cultura do estupro... Sou a favor da descriminalização do aborto. Ou seja, essa discriminação é eufemismo, pessoal. Não existe isso, descriminalização do aborto. Você está tirando uma vida inocente. Toda hora. Eu não entendo. Você está tirando uma vida inocente. É uma vida inocente ou não é? Frederico, tem hora que ele fala que é a favor da lei, tem hora que ele fala que é contra a lei. Deixa eu ser mais específico aqui. Se a criança ali se a criança ali na barriga da mãe tivesse estuprado alguém, você defenderia mais a vida dela? Isso aí é uma pergunta ridícula. Pois é, a pergunta é ridícula quanto à cultura do estupro. Mas se a gente for levar a sério o que você está falando aqui, a gente inevitavelmente vai chegar a essa conclusão. Se for levar a sério o que você está falando, um eu posso matar e o outro, ele diz que não pode matar. Porque um é criminoso e um é vida inocente. Eu não sei como ser mais claro aqui. Não tem nem vida. Pergunta não tem nem vida? Não tem nem vida? O que vai sair dali? Alguma mulher já estava grávida e pariu uma melancia? E vai interromper a gravidez. Não existe isso. Ela vai interromper se ela quiser. Se ela quiser.
Eu Você entendo. não pode negar esse direito Não às é um mulheres. direito. Tirar a vida de uma inocente não é direito. A lei não Tirar a nega vida de esse inocente não é direito às mulheres. Pessoal, então o que a gente a viu mulher aqui? que considera... Essa Você questão não da é cultura do mulher. estupro. A mulher que Ué, considerar... mas homem também é abortado. A O que que nós mulher vamos ser que mulher? Tô considerar... protegendo os homens aqui também. A mulher o homem que não é abortado, só a mulher que é considerar abortada. importante Não sei que seja interromper na a China, gravidez, Partido que ela Comunista. interrompa. Que ela Enfim, interrompa. não é correto. Olha, o que a gente tirou disso aqui tudo é como esse termo cultura do estupro é utilizado para justificar os maiores absurdos. E ficou Agora, eu provado queria aqui. falar sobre os dados que ele apresentou. Peraí, Ok, deixa eu é terminar, o seguinte, deixa eu nós falar. temos 2 minutos apenas, Deixa eu vou só dar 1 terminar. minuto para o Fred, aí a senhora Ok, termina tá. tendo 1 minuto também. Olha, o que a gente viu aqui hoje é que esse termo, cultura do estupro, é usado para justificar os maiores absurdos que você vai ver. Inclusive, eu faço faço um apelo. Você, pai, mãe, que tem uma criança, uma filha principalmente, terminando o ensino médio, vai mandar ela para a faculdade, para a universidade, pelo amor de Deus, não deixe que sua filha entre numa universidade, principalmente em curso de humanas, seja privado, seja particular, hoje em dia está todo comprometido, mas não deixe que sua filha entre numa universidade sem antes vaciná-la contra essas ideias estúpidas. Senão, você vai mandar a sua filha querida para lá e você não vai receber uma profissional de volta. Você vai receber uma militante odienta que vai culpar você, pai, por todos os males do mundo e não vai te ver mais como uma referência, como um herói, vai te ver como um estuprador em potencial. Pois não, a senhora tem 1 minuto. Pai e mãe, colaborem para que as suas filhas estudem, que sejam respeitadas e que sejam apoiadas nas universidades. Pai e mãe, vejam quem são as pessoas estupradas nesse país, quem são as mulheres. Em regra, são as crianças. A maioria das mulheres estupradas são por quem? Pelos seus padrastos, pelo vizinho, por parentes, por familiares. Então, nós temos que cuidar dessas crianças. E essa questão de dizer que o número do estupro foi reduzido é exatamente em razão da existência de uma cultura do estupro que coloca a mulher em posição inferior. A mulher, ela não tem como chegar numa delegacia, porque muitas vezes os profissionais, eles não são preparados para atender a mulher vítima de estupro. A mulher vai fazer um exame na medicina legal e ali ela é vitimizada por mais uma vez. Então, nesse sentido, nós temos que, de fato, proteger as mulheres dessa cultura de estupro e dar oportunidade para que elas falem dos seus crimes e para que elas possam ter uma vida digna e com respeito. Gláucia Maria Teodoro, professora e advogada, muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Frederico Rodrigues, membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Rafael, obrigado, Gláucia, obrigado aos nossos telespectadores, espero que a gente possa ter contribuído com vocês hoje. Muito bem, que você, telespectador, você, internauta, tire as suas próprias conclusões, porque você é inteligente para isso. Nossa missão é mostrar 2 lados e você formar a sua própria opinião. Obrigado a você que nos acompanhou, essa audiência que cresce a cada dia de maneira extraordinária. No nosso programa Brigam as Ideias e não as Pessoas. Fiquem com Deus, vem aí o grande jornalista de Goiás, Paulo Berengues. Boa noite, Goiás.